pensar as coisas que nos motivam a vida. As enfermidades, as dificuldades da vida vão nos paralisando. A gente precisa não parar nelas e ter a coragem de ir um pouquinho mais adiante, tentar, a gente faz um esforço um pouquinho mais aqui, por acreditar naquilo que Deus nos chama a fazer e aquilo que Deus nos convida. E quando eu meditava, quanto a essa pregação, a primeira coisa que o Senhor me colocava e que Ele me trazia era exatamente essa nossa compreensão do que é a fé. O que é a fé para você? O que você entende por fé? Quem tem fé aqui? Jesus misericórdia. Não me falei não. Vocês têm ou não têm fé? Sim, não sei, talvez. Estou com dúvida. Sim. Tem fé. O que é a fé? A gente fala que tem fé. Nós vamos à missa todo domingo, né? Cristão, bonitinho, vai à missa todo domingo. Todo domingo nós fazemos a nossa profissão de fé. Então nós devemos professar algo que nós temos, uma verdade que seja nossa. E essa talvez seja a grande dificuldade de nós fazermos nossa a fé que nós professamos. Às vezes a fé que nós professamos, ela se torna simplesmente um rito bonitinho que está lá no folheto. Às vezes a gente nem sabe de cor. Quando é o rito, o credo apostólico, a gente professa direitinho, né? Mas se entre o credo niceno-constantinopolitano, se não tiver a colinha lá do lado, não vai sair. Nós não aprendemos. Quando eu morei fora do país, era engraçado, porque eu estou acostumado aqui no Brasil de a gente rezar sempre o credo apostólico. Aquele credo normalzinho que a gente reza todo domingo. Lá fora eles rezam a maioria das vezes o credo niceno-constantinopolitano. Então eles sabem de cor, e aí eu ficava perdido. Já estava perdido porque era outra língua. Aí eu ficava perdido porque era o credo niceno-constantinopolitano, que eu acho lindo, perfeito. Por mim, nós devíamos rezá-lo todo domingo, porque ele fala da verdade da nossa fé com mais inteireza, com mais profundidade. Não que o outro não se fale, claro que o outro fala lá, mas é meio no jeitinho, é mais curto, é mais rápido, é mais dogmático, fala de mais dogmas. O outro fala mais de uma verdade bíblica. O credo niceno-constantinopolitano, ele foi construído nos dois primeiros grandes concílios, de Nicéia e de Constantinopla, onde foi dizendo da fé, mas não a fé como uma coisa que sai aqui da cabeça. Quais são os dogmas marianos, você sabe? Virgindade, Mãe de Deus, Imaculada, Conceição, Assunta aos céus. São dogmas que, se a gente não toma cuidado, fica aqui na cabeça e não desce no coração. Ainda que nós tenhamos todo o amor para com Maria. Todos nós acreditamos que Jesus Cristo está presente na Eucaristia? Sim. É verdade. Está lá. E ai de quem dizer que não está. Temos 300 provas que quisermos e principalmente a experiência que nós fazemos. Só que muitas vezes a nossa fé ela continua sendo uma fé de cabeça. Tem uma música antiga, do Padre Pepe, da comunidade Magnificat, que no refrão dela fala assim, olha, eu quero Deus, não o Deus dos teólogos, mas o Deus dos profetas. Eu quero Deus, não quero Deus do intelecto, mas o Deus de João da Cruz, de Teresa d'Ávila, de Francisco de Assis, o Deus do encontro. É importante a teologia. Eu falo porque eu sou professor de teologia e amo a teologia, acho importante. Mas a teologia que fica na minha cabeça, que não desce no meu coração, não serve de nada. Tem um teólogo que fala que teologia a gente tem que fazer de joelhos. Porque se eu não faço a teologia de joelhos, eu estou simplesmente objetivando, tornando Deus um objeto do meu conhecimento, e Deus é tudo, menos objeto do meu conhecimento. Embora o romano não faça parte do nosso credo de fé. Aí lá no credo fala, eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Não fala que ela é romana, porque romano é um governo, não é fé, é governo. Nós seguimos a igreja que está em Roma, mas a minha fé é na igreja una, santa, católica e apostólica. Essa é a minha verdade. E nós falamos.
Só que às vezes nós não conseguimos transformar isso na prática. E quando pergunta fé, a gente acaba entrando para a pergunta assim: será que eu acredito em milagres? Será que se eu estiver realmente necessitado de que Deus realize uma cura impossível, eu tenho fé que isso vai acontecer? E às vezes a gente é tentado a levar a fé para esse lado, como sendo um acreditar naquilo que não se vê. E isso também é fé. São Paulo vai dizer. Mas se nós pegarmos todas as cartas de São Paulo e tivermos que tirar um conceito de fé em São Paulo, nós teremos que dizer que fé é aderir a Cristo. É fazer uma adesão, é nos prender de tal forma a Cristo, que aquilo que é a verdade, aquilo que Cristo profetiza, se torna presente também na minha vida. Não simplesmente como alguém que falou alguma coisa, não como alguém que escutou. Eu ouvi falar que Jesus está presente na Eucaristia, eu ouvi falar que Maria foi assunta ao céu, eu ouvi falar que nós podemos contar com a intercessão dos anjos. Não, eu não ouvi falar, eu faço a experiência, porque eu fiz uma adesão a Cristo. Eu assumi aquilo que era o plano de Cristo para a minha vida. Isso é ter fé. Porque aí tem sentido quando eu professo: creio em uma igreja, una, santa e católica, creio em um só Deus, professo um só batismo, creio na ressurreição da carne. Aí tem sentido porque não é algo que eu falo, é algo que eu vivo, que eu experimento. E o grande lance, a grande jogada da fé é entender que ela não é uma experiência que nós fazemos em momentos de dificuldade. Porque às vezes a gente vai querer provar a nossa fé em momentos de dificuldade. Se meu pai e minha mãe estão doentes, meu irmão, meu cachorro, sei lá quem está doente, então eu vou pedir com fé e ele vai curar. Só que se eu não tenho uma vida de adesão a Cristo, não vai adiantar. Porque vai ser uma mentira. Ou vai ser só um amuleto. Só um amuleto. Como muita gente carrega uma cruz no peito com um amuleto. Ai meu Deus, se eu sair sem meu brasão, não vou ser santo. Ai meu Deus, se eu não tiver com uma blusinha bonitinha de Nossa Senhora. Mas se a blusinha bonitinha de Nossa Senhora não estiver cravada primeiro no meu coração, de que adianta? O pano passa, a madeira acaba. Não é verdade? Até a Eucaristia, gente, se não cuidar, é pão, vai estragar. Vai estragar. Vai se estragar. Pensemos numa coisa absurda. Você chega no sacrário e a Eucaristia está corrompida. Você vai deixar de acreditar em Jesus? Só porque aquela Eucaristia, aquela matéria se corrompeu? Corrompeu, fala, estragou, encheu de mofo. Vocês vão deixar de acreditar em Jesus porque aquela matéria se estragou? Vão deixar de acreditar em Jesus na Eucaristia porque aquela matéria estragou? Eu creio que não, porque primeiramente nós fizemos a experiência de que Cristo está ali. A matéria serve de sinal, me indica, mas não paralisa a minha fé. E aí nós precisamos aprender a viver assim para darmos resposta de fé que seja verdadeira. Para nós ficarmos não naquilo que nós podemos tocar, mas naquilo que nós experimentamos com a nossa vida. Tome comigo o Evangelho de São João, capítulo 20. Lá no versículo 19. Eu vou comentar do 19, mas quero chegar mesmo ao 24. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se encontravam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, seriam perdoados. Aqueles aos quais retiveres, seriam retidos. Esse é o primeiro acontecimento, ou um dos primeiros acontecimentos, após a ressurreição de Jesus Cristo. Ele já tinha aparecido para Maria Madalena e agora aparece para os discípulos, que estavam reunidos. E eles estavam reunidos
com medo. A portas fechadas, portas, janelas, todas fechadas, e de repente Jesus aparece no meio deles e fala: a paz esteja com vocês. Imagina se nós estivéssemos aqui com tudo fechado e de repente Jesus aparecesse no nosso meio e falasse: a paz esteja com vocês. Qual seria a reação de vocês? A de vocês eu não sei, mas eu sei a minha, que seria sair correndo por aquela porta imediatamente. Por isso que Jesus Cristo foi esperto, foi no lugar que as portas estavam fechadas, então eles não tinham como correr, e Jesus já apresenta e fala: a paz esteja com vocês, e mostra para eles as mãos. Então eles já sabiam pelo menos ali que era Jesus. Estavam tranquilos. E os discípulos são muito espertos. Porque continuando o Evangelho, vai dizer assim: um dos 12, nosso querido amigo Tomé, chamado Dídimo, que não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as suas mãos em suas mãos no lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. Uma outra pergunta: quem gostaria de ser chamado de Tomé? De nós que estamos aqui presentes, quem gostaria e teria orgulho quando você fala assim, Tomé? Eu sei que ninguém gostaria de ser chamado de Judas. A gente fala: quem quer ser chamado de Judas? Ninguém quer. Ou tem alguém que gostaria de ser chamado de Judas? Eu não. E Tomé? Na comunidade, a gente, desde o início da comunidade, já há quase 21 anos, nós sempre tínhamos uma associação entre aquelas pessoas que estavam mais próximos de ela, a nossa fundadora, que a gente meio que nos denominava. Um era João, porque era o que era mais amado, então aquele que era mais paparicado por ela era João. O outro era Pedro, que estava lá, né, cabeça dura, para frente, que só mete as mãos pelos pés direto, mas está ali, é o que mais ama. O outro é André, fofoqueiro, e nós íamos nos dando nome. André, vocês não sabiam? André é fofoqueiro, um dos maiores fofoqueiros da Sagrada Escritura chama-se André, Santo André. Foi ele que levou Pedro, foi ele que saiu comunicando que eles tinham achado o Senhor. Uma fofoca boa, mas não deixa de ser fofoqueiro. Assim como o João, a gente vê João bonitinho, aos pés da cruz, mas aquilo ali é irascível. Dá uma olhada no Evangelho, vê o que se fala de São João. Tinha um povinho lá que estava batizando que não era dos grupinhos de Jesus, que ele falou: queres que nós mandemos descer fogo e enxofre sobre eles? Esse é o tipo de João. É o discípulo amado, fiel, mas também era bem violento. Pedro, então, não tem dúvida de falar que é pra frente, ignorante, só fala besteira, acerta de vez em quando. Pedro tem a capacidade de acertar e chutar o balde, imediatamente. Ele faz isso direto. Tu és o Filho do Deus vivo, mas que você não morra na cruz, que as coisas não aconteçam do seu jeito. Eu darei a minha vida por ti. Não conheço, nunca vi, não sei de onde veio. Tira as espadas, se tiver espada para cortar a orelha do coitado do mal. Esse é Pedro. Então a gente até acredita, né? Porque foi o primeiro Papa, Pedro, aquele que se lançou nas águas depois, para frente. Mas também, quem quer ser como Tomé? Judas, eu sei que ninguém vai querer ser. Mas e Tomé? Embora, abre-se um parênteses, todos nós temos um pouquinho de Judas, porque aqui quem pode dizer que nunca traiu Jesus? Os grilinhos cantam, porque nós sabemos que nós também traímos. E uma outra verdade, vocês sabiam que entre Pedro e Tomé, entre Pedro e Judas, a diferença é muito pouca? Os dois traíram Jesus na mesma noite. Qual traição foi maior? A de Pedro ou de Judas? Quem traiu mais? E os grilinhos cantam novamente. A traição foi a mesma, minha gente. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas talvez quisesse instaurar um reino mundano. Pedro teve medo de instaurar o reino divino, de morrer por esse reino.
A diferença: Pedro chorou amargamente, Judas não aceitou a misericórdia. É a única diferença. Trair os dois. Como nós também traímos. Mas então, qual é a diferença? Aí volta a pergunta: quem quer ser como Tomé? Porque se eu tenho que falar uma característica de Tomé, qual seria? Como que Tomé é conhecido? O incrédulo. A gente tem medo de falar, mas todo mundo, eu tenho certeza absoluta que quando eu perguntei, veio na cabeça: é o incrédulo. É o que não acredita. Eu falo porque, por exemplo, toda vez que eu tenho que falar com os meus irmãos de comunidade, quando eu falo uma coisa e eles não acreditam, eu falo: Tomé, Toméia. Eu falo com as meninas, elas também: Toméia. Tem uma então, que eu posso falar uma coisa, eu sei do que eu estou dizendo, ela não acredita. Eu tenho que sempre falar com ela: não seja igual Tomé, minha filha. Não seja. Não seja. Só que tem um erro no meio dessa história. Porque Tomé, realmente, ele não acreditou. Ele foi incrédulo. Mas, gente, os discípulos, os outros 11, Jesus Cristo já chegou mostrando as mãos. Ele não estava lá. A diferença de Tomé é uma outra pergunta que quando eu chegar no céu eu vou querer perguntar para Tomé aonde é que ele estava, porque o Evangelho não fala. A gente não sabe aonde Tomé foi parar. Não sabemos. Ele simplesmente não estava. Ele estava em um lugar fechado, com medo dos judeus. Onde Tomé estava, só quando nós chegarmos no céu para descobrir com ele. Não sabemos. Mas o fato é que Tomé, não estando ali, ele quer fazer a mesma experiência. Entendam que Tomé, como os discípulos, estavam sentindo a falta. Se João ficou até os pés da cruz e ali sentiu a dor de ver o seu amigo partir e ter acolhido a sua mãe, sabendo que agora assumiu a responsabilidade de amar Maria no lugar de Jesus, mas a ausência do amigo continua sendo notada. Aquela falta estava presente no coração daqueles discípulos. Tomé não acreditou, não simplesmente porque ele não acreditava em Jesus, ele não acreditou porque ele não queria continuar sofrendo. Vocês estão falando, viram Jesus, vocês estão brincando comigo. Ele que fez parte da minha vida e agora não está, e vocês querem simplesmente que eu acredite que ele apareceu do nada? Então, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não sentir, se eu não fazer a experiência, eu não vou acreditar. Mas quantos de nós também não fazemos essa mesma experiência no nosso dia a dia? Quantas vezes no nosso relacionamento com Jesus, quando vivemos o deserto espiritual, quando nos colocamos em oração, rezamos e parece que a resposta não vem, ou vem a resposta e a coisa não acontece, e nós sentimos Deus nos abandonou. Quantas vezes nós também não queremos ir lá e tocar em Jesus, tocar no sentimento de quando nós começamos a caminhada, onde era fácil rezar, de tocar a experiência de ter um grupo cheio, lotado de 300 pessoas, de tocar a experiência de ver as pessoas se convertendo verdadeiramente a Deus. Quantos de nós não fizemos essa mesma experiência? De querer experimentar estar novamente com o Senhor, aquele conforto de quem se sabe seguro, porque foi isso que Tomé fez. Era essa a experiência que Tomé queria. Não era aqueles cravos propriamente dito. Era saber que novamente ele estava, que ele não continuaria mais sozinho. Teologicamente, a gente reflete que Tomé cometeu o erro porque não estava em comunidade. Ou não estava em comum. Não estava com os outros. Estava só. Mas depois de 8 dias, o Evangelho continua narrando. 8 dias depois, ou seja, na outra semana, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos, estende a tua mão e ponha-na ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. E aqui entra a parte que Tomé muda completamente, ou que precisa mudar em nós, completamente o nosso entendimento de Tomé. Porque Tomé, enquanto os discípulos falavam, enquanto os seus amigos relatavam a sua experiência, a experiência que eles tiveram com o Senhor, eles falaram: nós vimos quem? O
vimos o Mestre, nós vimos o Rabi, nós vimos Jesus, nós vimos o nosso amigo que nós havíamos visto partir. Nós o vimos aqui em nosso meio e Tomé fala, eu não acredito. Mas depois quando ele se encontra com Jesus, e Jesus Cristo faz o mesmo gesto que fez para os outros discípulos, mostra a Tomé, só que dá uma ordem, põe o teu dedão aqui, põe a tua mão no meu lado. Como se dissesse para Tomé, experimenta da minha presença, experimenta do meu estar contigo, de que eu não te abandonei. Aí Tomé faz uma profissão de fé que ninguém jamais tinha feito. Tomé é o único, até esse momento, que vai responder, meu Senhor e meu Deus. Vocês percebem a diferença? Porque o Senhor, a palavra Senhor, se nós fôssemos lá no grego, o Kyrios, era uma palavra utilizada para qualquer um que fosse uma autoridade. É o Senhor. É o Senhor. Os discípulos falaram, nós vimos o Senhor. Como Maria Madalena, quando viu Jesus, falou, Rabone, meu mestre, meu Senhor. Pedro, quando faz a declaração de fé verdadeira de Cristo, que ele vai chutar o pau do leite depois, ele vai falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem havia chamado Jesus de Deus? Olha na memória de vocês aí, de todos os evangelhos que vocês já ouviram, quando Jesus Cristo foi chamado verdadeiramente de Deus. Porque é isso que Tomé faz. Tu és meu Senhor e meu Deus. Não é somente meu Senhor, não é somente o grande, não é somente aquele que ressuscitou, não é somente o Filho de Deus. Somente, vocês me entendam somente, por favor. Não é somente aquela experiência, mas tu és o meu Deus verdadeiro. A tua presença me preenche de uma maneira única. Porque Tomé não precisou colocar o dedo, Tomé não precisou colocar a mão, ele precisou fazer a experiência da presença de Deus, para reconhecê-lo como Senhor e Deus. Nós profetizamos, Jesus Cristo é Deus verdadeiramente homem, e São Tomé nos ajuda a reconhecer isso. Nos ajuda a compreender que a nossa vida ela não é de imediatismos, a nossa vida ela não está limitada ou tocada naquilo que nós conseguimos enxergar, ela não está limitada naquilo que nós conseguimos tocar, porque se fosse assim, a nossa vida e a ação de Deus estaria limitada às nossas capacidades. E se nós somos sinceros conosco mesmo, quão limitados nós somos, quão fracos nós somos, fracos na fé, fracos no amor, fracos nas nossas decisões. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que nós precisamos ter uma forte e firme determinação de não parar até chegar às fontes de água viva, mas precisa ter essa forte e firme determinação. Só que ela mesma diz, é de não parar, não quer dizer que nós vamos chegar nas fontes, porque nós somos fracos. Quem de nós pode nos garantir, podemos dar uma garantia firme e certeira de que nós, pelas nossas próprias forças, permaneceremos em Deus? Quem de nós podemos dar garantia de que não falharemos, de que não pecaremos? Quem de nós, pelas nossas próprias forças, podemos dar garantia de que nós seremos fiéis a Deus? Eu não posso. Se algum de vocês podem, louvado seja Deus, mas eu não posso. E Tomé me ensina a acreditar que mesmo não podendo, que mesmo eu sendo fraco, o Senhor continuará batalhando por mim. E aí, na conclusão do Evangelho, o Senhor ainda dá uma chamada de atenção em Tomé. Jesus lhe disse, porque vistes, crestes, felizes os que não viram e creram. Ou, até mais, felizes os que não viram e crerão, que somos nós. E aí nós precisamos nos entender, sim, como homens e mulheres felizes, bem-aventurados, como fala o Papa Francisco na sua exortação Laudate et Exsultate, a alegria e o louvor.
nós tememos viver e mergulhar nessa bem-aventurança de saber que a santidade ela é possível na nossa vida. Nós somos convidados a viver de fé, viver uma fé verdadeira, que é esse aderir a Cristo, de modo que a nossa experiência de vida transborde numa experiência de amor de Deus. Para que a minha vida seja verdadeiramente coerente com a vida de Cristo. Para que a minha vida seja verdadeira como o chamado que o Senhor me faz e continua me fazendo sempre novamente. De dar passos firmes na fé. De responder à fé não como alguém que entende somente, mas como alguém que experimenta. Nós precisamos fazer a descida, minha gente. Sair daquilo que nós entendemos e compreendemos para tocar aquilo que nós experimentamos. Porque o meu entendimento, ele é limitado por todas as minhas capacidades. A minha capacidade intelectual, a minha capacidade psicológica, a minha capacidade de inter-relação, a minha capacidade social, econômica, tudo isso interfere no meu entendimento. Tudo isso interfere. Mas a minha experiência com Deus, ela acontece em um âmbito onde todas essas coisas são integradas. É a tua história, é a tua verdade. É na tua vida que hoje o Senhor quer novamente se fazer presente. Talvez aí dentro, onde as portas estão fechadas, onde o medo está imperando, que Ele quer se fazer presente para dizer, toca aqui na minha mão. Para dizer, vem caminhar comigo, vem fazer novamente essa experiência de estar comigo. Vem fazer a experiência de não querer e de não continuar caminhando só. Vem fazer a experiência de deixar-me adentrar aonde você tem dado conta pelas tuas forças. Vem fazer a experiência de deixar-me te indicar o caminho melhor. Vem fazer a experiência de acreditar na fé que te faz mover em fé. Durante a oração, desculpa, como é que é seu nome? Juliana. Juliana falava durante a oração que às vezes nós estamos pedindo e estamos vendo só o lado de trás, né? Do fundo do bordado. E que nós precisamos ter fé, e é a fé que vai nos fazer transcender esse lado para ver por cima, para ver a beleza do bordado que está ali. E é verdade. E essa transposição que a fé nos faz, nos leva a viver, ela vai passar pela nossa coragem de aceitar que a nossa vida nem sempre vai ser do jeito que nós gostaríamos. Porque viver de fé não é viver de belezas. Porque viver de fé não é viver de acertos. Porque viver de fé não é viver tendo tudo aqui na palma da mão controlado como nós gostaríamos. Que se eu pudesse, eu ia querer ter todo o controle da minha vida. Que as minhas decisões elas tivessem as respostas certinhas. Antes de entrar para a comunidade, eu queria ser engenheiro elétrico e engenheiro de informática. Por dois motivos. Um para trabalhar com máquina e outro para não trabalhar com gente. Porque a máquina você coloca lá, programa, se você não erra, ela não erra. Simples. E outra, eu não precisar trabalhar de gente. Vou precisar ter alguém falando, eu queria que essa porta estivesse aqui 2 centímetros para cá. Não, mas agora bota 2 centímetros. Não vai. Não, era o que eu queria. Porque eu queria ter controle. Sempre quis ter controle. Que Deus me fez vir para uma comunidade onde eu moro com gente que eu não escolhi. Hoje eu posso dizer que eu os escolho com os meus irmãos. Mas se perguntar, estava na sua lista? Nem. Inclusive eu não estava na lista de quem teria que ser da comunidade, a começar por mim. Eu queria mexer com máquinas, eu continuo amando mexer com as minhas máquinas, mas sou formado em psicologia, não queria trabalhar com gente e fui formado para trabalhar com gente. Queria estar lá fechado nas minhas máquinas e resolvi responder ao chamado ao sacerdócio, que é exatamente o que eu menos tempo vou ter, que é para mexer com minhas máquinas. Mas acima de tudo eu precisei responder, e preciso responder com fé, quando eu olho e vejo, se eu depender de mim, a minha comunidade vai perecer. Eu sou formador geral dentro da comunidade. Se
Se meus irmãos dependerem da minha capacidade, eles vão perecer. Mas é Deus quem me chama, dá passos na fé. É Deus que me fala, vai, põe o pé que eu coloco o caminho. Porque com Deus é assim. Ele não vai te falar, eis o caminho para você pôr o pé. Ele vai falar, põe o pé e eu faço o caminho. E aí nós precisamos ter a coragem de colocar o pezão. De arriscar. Papa Bento XVI tem uma frase que me enche o coração. Quando ele fala que se nós estivermos na mão de Deus, se nós caímos na mão de Deus. Então ter fé é se colocar na mão de Deus. É se abandonar a Deus. E aí não interessa se você vai cair ou não. Não interessa se você vai dar com os burros na água ou não. Não interessa se você vai bater a cabeça e precisar recomeçar 300 vezes. Você vai estar sempre em Deus. Sempre seguindo para Ele. É claro que Ele vai chamar a atenção quando Ele vai, como Ele falou com Tomé, tu crestes porque vistes, felizes aqueles que não viram. Claro que Ele vai chamar a atenção. Claro que Ele vai falar, você foi incrédulo. Claro que Ele vai falar, você colocou as forças em você mesmo. Claro que Ele vai te chamar a atenção. Mas como o filho pródigo vai falar, como o pai do filho pródigo vai te acolher antes que você termine a sua fala. Não vai querer saber se você está limpo, se está sujo, vai te abraçar. Não vai querer saber se você é digno ou indigno, Ele vai te colocar anel e sandália nos dedos. É essa experiência de fé que nós precisamos ter. De nos encontrar com Deus que nos ama para além de nós mesmos. E é esse Deus que nos motiva a todos os dias pedir, Senhor,